Vamos apresentar nesse vídeo um exemplo de cálculo quando eu tenho folha salarial e férias entre meses, ou seja, minhas férias começam em um mês e terminam no outro, com os dados do empréstimo consignado. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é importar os arquivos. Dessa vez eu vou importar um arquivo do mês 5 e depois um arquivo do mês 6. Não é possível importar os dois arquivos de uma vez. Primeiro eu tenho que importar um, depois importar o outro. Perfeito, importação realizada, e dessa vez eu tenho uma parcela de 1.675 e eu tenho um funcionário que o salário dele é 6.000. Ele vai tirar férias do dia 20/5/2025 a 18/6. Nas férias, agora além dos PDs habituais, do cálculo de férias, da provisão de INSS, eu agora tenho a provisão do empréstimo consignado. E como eu tenho férias que vai de um mês até o outro, eu tenho dois PDs de provisão. Um vai provisionar a parte do mês que inicia as férias e outro vai provisionar a parte que termina as férias. O cálculo é o mesmo do férias e folhas no mesmo mês. Eu tenho que sempre fazer o cálculo para achar o meu fator de multiplicação, para achar a proporção da minha parcela em relação às férias. No nosso cálculo aqui, o mês inicial é o mês 5 e ele tem 31 dias. E o colaborador ficou 12 dias de férias nesse mês. Então eu vou dividir 12 por 31 e achar o percentual de 0,3871. O valor da parcela vezes esse percentual dá 648,39. É o valor aqui que o sistema provisionou nas férias, como o PD referente ao mês inicial. No mês final, que é o mês de junho, eu tenho 30 dias e o funcionário ficou de férias nesse mês 18. Então 18 dividido por 30 dá 0,6, o valor da minha parcela vezes 0,6 dá 1.005, que foi o valor que o sistema calculou. Feito isso, nós entendemos como chegar nos valores da provisão dentro das férias. Agora vem o cálculo da folha. Então aqui no mês 5 eu vou ter a folha normal, sem nenhum acréscimo diferente ou um desconto. E o que é essa folha? É o valor de salário que ele recebeu de 19 dias. O sistema estornou o valor de provisão referente ao mês de maio, calculou o INSS da folha e o imposto de renda, e foi descontado o total da parcela. Por quê? Vamos agora entender como fazer o cálculo, considerando os valores de férias e de folha do mês 5 para saber se pode descontar o valor total da parcela ou não. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é saber quanto das férias, quanto dos proventos das férias é referente ao mês 5. Então eu somo aqui o valor de férias do PD9 mais o meu 1/3, divido sempre por 30 dias, independente da quantidade de dias do mês aqui, nesse cálculo eu vou dividir por 30 e multiplico pelos dias que a pessoa ficou de férias naquele mês. Então 12 dias do mês de maio. Então eu tenho 3.158,71 referente a proventos de férias do mês 5. Agora eu vou abater os descontos das férias para eu chegar no líquido de férias do mês 5. Eu pego aqui os meus 3.158,71, subtraio o imposto de renda de forma proporcional também, ou seja, eu pego o meu imposto de renda, divido por 30 e multiplico por 12, sabendo que o imposto de renda é pago por data de pagamento. Na hora de calcular o líquido do mês, nós não vamos levar em consideração a forma que é pago e recolhido o imposto de renda. Aqui nós estamos falando da remuneração líquida do mês, então nós temos que proporcionalizá-lo. Então nós vamos aqui dividir o imposto de renda por 30 vezes 12 para achar quanto desse imposto de renda, qual desse valor é sobre o mês 5. Subtraio aqui o INSS inicial das férias, que também é referente ao mês 5, e eu tenho aqui o líquido oficial de férias, de remuneração disponível. Então é 2.463,11. De posse disso, eu sei que se eu somar com o valor do salário, subtrair o INSS da folha, um imposto de renda, e aqui eu lancei também faltas, lancei uma falta, eu tenho um líquido disponível no mês 5 de 5.442,33. 35% desse líquido dá 1.904,81, ou seja, eu posso descontar o total da parcela no mês 5. Seguindo agora para o cálculo de folha do mês 6,
né? Eu vou calcular aqui no sistema. Se eu calcular sem faltas nem nada, ele vai ter saldo para descontar aqui os 1.675. Mas aí eu vou lançar faltas para esse empregado, para o teste ficar um pouco mais complexo. Então, vou lançar aqui 7 faltas para ele. Então, PD 517, vou falar aqui que ele faltou do dia 20/6/2025 até 26/6/2025. Salvei, gravei, vou pedir o sistema para recalcular e agora eu tenho as minhas 7 faltas. Então o empréstimo agora ele não foi descontado no total da parcela, só descontou R$ 1.571,64. Por quê? Se eu fizer aquele mesmo cálculo, né, pegar aqui o meu valor de férias mais um terço, dividir por 30 vezes 18, eu sei que o total de proventos das minhas férias referente ao mês 6 foi R$ 4.738,06. Menos os impostos das férias referente ao mês 6, que é o imposto de renda proporcionalizado, menos o INSS final, minha remuneração líquida disponível de férias é R$ 3.630,41. De posse desse valor, eu somo aqui os 2.400 do salário efetivo que o funcionário recebeu, eu subtraio aqui 140 do INSS e eu subtraio as faltas. Então, eu vou ter um líquido aqui no mês 6 disponível de R$ 4.490,41. 35% desse líquido dá R$ 1.571,64 somente, que foi o sistema que calculou para a gente. Então, quando eu tirar o recibo de pagamento aqui do mês 6, vai vir descrito lá para mim que o funcionário precisa, né, procurar a instituição bancária do financiamento para regularizar o valor de R$ 103,36 que ficou faltando, pois o líquido disponível daquele mês, 35%, não deu para cobrir a parcela. Então é isso, quando eu tiver férias entre meses, é só lembrar de calcular ali o meu fator de multiplicação, que é dividir os dias de férias pelos dias do mês, multiplicar o valor da parcela por isso, e na hora de fazer a conferência de cada mês, que é fazer o cálculo total de férias e folha, é dividir por 30 vezes os dias de férias. E aí eu chego na minha remuneração líquida oficial de cada mês para me calcular os 35%.